Tá começando mais um vídeo especial aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Nesse momento tá rolando jogo do Real Madrid pelo Mundial de Clubes. Na parte da tarde rolou jogo do Manchester City. E quem pegou minha dica lá na KTO se deu bem, porque minha dica era ambos times marcam e Savinho marca. O Odão tava 11 na KTO e esse bateu 11, pelo amor de Deus. O link tá aqui no comentário fixado para você se divertir com muita responsabilidade e como o Frossar fala muito bem, é para brincar com o dinheiro que tá sobrando, não com o dinheiro que tá faltando. Tá aqui o link, ó. Bora lá então falar de Galo. Eu gravei um vídeo especial sobre a entrevista do Rafael Menin, sobre o momento do Galo. Gravei uma outra mais focada no primeiro semestre do time e hoje eu vou comentar algumas frases do grande Paulo Brax, numa entrevista concedida aos profissionais da imprensa, influenciadores e tudo mais, lá na nossa casa, Arena MRV. Primeiro, foi no horário que normalmente esses encontros têm rolado, no horário que eu preciso participar do Alterosa Esporte, está na TV Alterosa, ou pelo menos está a caminho da TV Alterosa, por isso não consigo participar, uma pena, porém, Léo Pedrosa estava lá fazendo aquela cobertura fantástica, uma pena que não dá para gravar. O que eu não entendo muito bem, assim, eu acho que seria um material interessante para o Galo postar. E não é culpa do Paulo Brax, isso foi com todos os setores até então. Me bate sempre uma dúvida. Ano passado rolou um encontro também, assim, acho que na Arena MRV também, com profissionais da comunicação, podia perguntar tudo, a resposta era na lata, algumas respostas bem impopulares, como, por exemplo, que não era assustador o Galo estar na 9ª posição do Brasileiro, que era mais ou menos o que haviam pensado de capacidade do elenco. E eu não entendo assim porque, essa parte até eu estou contando porque o Igor Assunção, o repórter da Alterosa me contou, ele estava lá representando a Alterosa, mas o Igor Assunção também contou na Rádio 98. Tem algumas coisas que são assustadoras para a torcida, mas está sendo dito lá, será replicado na imprensa, só que às vezes eu acho que o Galo tá meio com medo daquele negócio que eu falo sempre. Tudo que a torcida cobra hoje é o que já foi prometido ou dito lá atrás. Eu acho que a turma tá meio que com medo de oficializar isso agora, ter registro de tudo que é prometido, vamos dizer assim. Mas o Paulo Brax, eu tenho elogiado ele nos vídeos do Camisa 12 aqui, ele diz algumas coisas interessantes. Paulo Brax, atleticano, e ele fala sobre até o resgate da arquibancada, mudança de característica, mudança de perfil do torcedor atleticano. Ele entende bem, porque sempre foi atleticano de arquibancada. A gente sabe que realmente, de um modo geral, o futebol no Brasil mudou muito de presença de público em estádio. Aliás, eu acho que os clubes estão criando um perfil diferente de torcedor no longo prazo. Eu fico muito preocupado porque, por exemplo, tudo que eu sempre cito aqui de perfis de torcedores, gente, isso não é só pro Galo, de um modo geral. O cara hoje que é tiozão de boteco, ele não consegue acompanhar futebol pra valer como era antes, que ele sabia onde assistir o futebol, que era mais fácil, agora são N plataformas, ele não vai ter acesso a tudo, então ele já vai criando o hábito no longo prazo de não acompanhar mais, mas no comportamento de um modo geral, o torcedor atleticano, sim, ele tá mais exigente, como falou o Brax. Isso é maravilhoso, eu falo sempre que não é possível ficar aceitando esmolas e essa parte do torcedor estar exigente é importante, porém, vale aquilo que eu disse no penúltimo ou no último vídeo aqui. A gente tem direito de cobrar o que foi prometido e tudo mais, mas a gente tem que fazer isso também presente no estádio. Eu, por exemplo, já estou com o meu Galo na Veia pago, acho que até o meio de 2020, nós somos 25, 26, 27, então até para a gente ter legitimidade. Eu lembro que no mandato 7 Câmara havia campanha de público zero e eu fui contra e fiz o contrário. Vá para o campo para você cobrar lá o que você tem direito, né? Mas o resgate da arquibancada, eu acho que uma palavra, eu vou usar uma palavra que ele usa o tempo todo na conversa com a turma, que é processo. Se tem o jogo do Flamengo, se elimina o Flamengo de uma Copa do Brasil, por exemplo, esquece. O torcedor vai incendiar a arquibancada mesmo. Se for eliminado novamente, prepara, porque vem mais porrada, isso é óbvio, isso é bem claro, assim, independentemente do resultado no playoff da Copa Sul-Americana, ou até mesmo de uma bela arrancadinha no Campeonato Brasileiro, a não ser que seja uma bela arrancada mesmo no Brasileiro,
para o torcedor atleticano falar, tudo bem, saiu aqui, mas tá, mas vamos pensar positivo, vamos pensar em eliminação também não. E ele fala sobre transparência. Transparência muda tudo, e realmente muda. Brax, só que eu vou te contar o que está acontecendo aqui nos últimos anos. Eu vou pegar um exemplo. Vou pegar o exemplo do manto da massa. Mas primeiro, já que eu estou falando de camisa, eu já ia me esquecendo de agradecer aqui a Força Atleticana Revolucionária. Deixa eu ver se está enquadradinho. Porque, por exemplo, as prateleiras lá atrás caíram, eu improvisei ali, mas preciso consertar as prateleiras. Força Atleticana Revolucionária, muito obrigado pelo presente. Eles foram lá no Natural Sport hoje, assistiu o programa, me deram a camisa. Essa aqui é tamanho P, não passou na minha barriga, mas deu para tirar uma foto com ela vestida até o peito. E eu e a Lourinha, minha esposa, ganhamos essa agenda maravilhosa. Opa, tá de cabeça para baixo, aí é vacilação. Hein? Aqui, ó. Jordana, Júlia, Helena e Eduardo, obrigado por esse caderno, agenda aqui, para anotações diárias. Tudo muito bonito, valeu mesmo. Eu queria agradecer aqui o Thiago Antônio, que produziu essa peça maravilhosa, número DDD 31 98636 6630. 98636 6630, 100% artesanal, se você quiser, só chamar esse número que eu falei aí. Valeu? Vamos pegar aí de exemplo, então, o Manto da Massa. O Manto da Massa era um projeto fantástico. Sete Câmara deu um tiro, igual a família Buscapé, um tiro no quintal de casa, descobriu que tinha petróleo lá e começou a jorrar dinheiro, um projeto que trazia milhões para o Atlético. Com o tempo, o Atlético, como sempre, estragou o próprio poço de petróleo. Né? Ele jogou contra o que não podia errar, o que era o básico. Era um dinheiro antecipado, você pega aquele dinheiro, faz o básico, fica com o lucro quietinho, paga as contas, mas não deixa vacilar, não erra ali. E com isso o Atlético foi errando com prazo, errando na comunicação, mas principalmente não dando satisfação para o seu torcedor. Isso com o projeto 1, 2, 3, 4, repetindo até praticamente matar o projeto. Não foi por atraso. Eu discordo de quem fala que foi por atraso e tal. Foi por não se comunicar bem com o seu torcedor. Lá no Alterosa Sport, principalmente, eu falo que o grande problema do Galo nos últimos anos é a comunicação. E não é o departamento de comunicação que eu estou falando. Porque, normalmente, até a ordem, a decisão de alguma forma, como você vai comunicar, vem lá de cima dos chefes para o setor. A rede social está muito legal. Essa parte, eu estou deixando claro que não é o que eu estou falando. A forma como a instituição opta por se comunicar com o seu torcedor. A transparência é realmente fundamental, Brax. Só que não dá para usar parceiro X ou Y para jogar um papo na roda ou para desmentir algo, principalmente para desmentir algo. Né? Isso tem que vir no olho no olho. Né? O Rafael Menin fala que não é característica deles isso, de ir para o microfone, de falar, mas eu estava falando muito antes. E tem mais, se eles são profissionais muito bem preparados, esses caras foram preparados a vida inteira. O Brax é um desses caras que se preparou demais para encarar microfone, como se comunicar, e se prepara até hoje, principalmente na Europa. Então, dá para corrigir isso. Eu falei, realmente, futebol, o Brax tem que falar, nas finanças, o Muso tem que falar, mas de vez em quando os caras que tem que falar. Que na época o Sérgio Coelho era um cara que aparecia muito, que fosse ele ligando a câmera da Galo TV lá e conversando com o torcedor sobre essa e outras situações. Eu estou citando do Manto da Massa porque é um dos cases de poço de petróleo que o Atlético conseguiu secar no quintal de casa. E você fala, pô, a torcida já não está tão engajada assim com o Manto da Massa. Por quê? E é muito difícil o clube ter essa autocrítica. Normalmente não acontece. Normalmente o problema é do lado de lá. Aqui a gente não errou nada. Isso, gente, acontece em diversas áreas de um clube de futebol. A autocrítica ela é muito difícil de acontecer por lá. Mas realmente, transparência muda tudo, Brax. Resta saber se a turma está disposta a fazer isso, não só em texto oficial a ser divulgado, não só em postzinho de internet, mas é realmente na prática, no longo prazo. Isso realmente eu acho que é o que pode mudar a relação da instituição com a torcida hoje, para deixar de ter essa relação muito fria. Eu quero começar pela categoria de base, tudo que o Brax falou. Por quê?
Eu achei que quando vieram as SAFs do Brasil, que eles iam priorizar categorias de base, porque é onde realmente você produz, usando novamente, você fabrica posto de petróleo, você constrói shopping todo ano por lá, né? É o que poderia revolucionar para o futebol se bancar, para principalmente no futuro as ações que você comprou ali começarem a colocar dinheiro no seu bolso. Não aconteceu aqui no Atlético, não aconteceu dos clubes, mas aqui eu vou falar do nosso caso, que realmente não aconteceu. Eu achei que a turma ia apostar menos nos jogadores experientes, pagando muito para jogador experiente, jogador que está vindo da Europa, já numa etapa final de carreira. Eu achei que eles iam apostar realmente, priorizar demais um perfil jovem em contratação. Eu errei feio nesses dois perfis. Mas vamos falar sobre categoria de base, que o Brax fala que é questão de processo. Brax, você é atleticano realmente, você acompanha aqui, até porque você estava na base do América e depois você foi para a Federação Mineira. Aliás, Federação Mineira, depois base do América. Então você sabe bem que aqui no Atlético a gente reseta sempre o videogame. Você conhecia mesmo que a distância a era André Figueiredo, depois Marques sai para se tornar o diretor do Galo quando o Rui Costa é demitido ali na eliminação para o Afogados? Não. Marques sai o Marques entra com o Sete Câmara em 2018. E quem que é o diretor que sai ali? Caramba, eu sabia essa ordem cronológica toda. Eu sei que o Marques substitui alguém ali, Alexandre Galo. Depois eles deixam o cargo de diretor realmente para entrar o Rui Costa. Só que aí ele deixa a categoria de base. Vem o Júnior Chaves, gente, tudo isso é resetar o videogame. Aí Júnior Chaves já aposta num perfil mais de trazer jogador sub-20 para trabalhar ele até um sub-23. Não dá certo no longo prazo, traz o Damiani, a gente reseta o videogame e agora sai o Damiani e a gente traz o Luiz Carlos, eu ainda estou me adaptando com o nome dele, que está vindo lá do Flamengo, né? Que está trazendo outros profissionais, está prometendo realmente uma captação diferente, uma formação diferente, maturação, transição, tudo isso que o Atlético nunca soube fazer na sua própria casa. O Atlético não sabia fazer. Isso é básico, isso é óbvio. Mas é realmente processo e o Atlético não sabe fazer isso, não soube fazer nos últimos anos e está sempre resetando o PlayStation. E quando a turma fala assim, Fael, hoje, inclusive no Mundial, só para calar sua boca, o Savinho, que é da base do Galo, fez um gol na goleada do Manchester City do Guardiola em cima da Juventus. O Savinho é um dos cases para mostrar como a base do Galo erra. O Savinho, esse craque de seleção brasileira, Europa, Manchester City, o Savinho ele não foi utilizado nem na base do Galo, nem no profissional. O Savinho ficou num limbo no time que para completar treino ali no Atlético por um tempo, que a gente não viu ele brilhar. Hoje um cara me falou assim, Fael, mas 2021 era um time tão fechado, a gente podia errar pouco, não era hora de testar os meninos. Eu falava, cara, pelo menos o que entregou o Caleb e o Dylan naquela temporada, ele podia entregar no mínimo isso. Ali foi um erro do Cuca realmente, mas principalmente um erro do clube, né? Ele ficou naquele limbo ali que descia para o sub-17 em jogo importante, sub-20 em jogo importante, e você não pode ficar levando o menino do profissional para a base o tempo todo. Algumas pessoas do futebol já me falaram isso e eu sempre percebi. Eu lembro de um Eduardo, volante que tinha aqui no Atlético, quando descia para a base, o moleque descia numa preguiça que, pelo amor de Deus. E o Savinho, que pouco entregou aqui no Atlético, foi vendido barato, principalmente porque pouco tempo depois ele está na primeira prateleira do futebol mundial. Aí você pega o que os clubes venderam para a primeira prateleira do futebol mundial e o que o Atlético ganhou com essa venda. O Savinho, então, não é um acerto. Infelizmente, o Savinho se torna um erro não pelo futebol dele, porque é craque, é pela forma como o Atlético conduziu a situação dele. E Brax, para ter revolução na base, tem que sangrar, tem que fazer doer. E no futebol, nesses 16 anos que eu trabalho com isso, eu aprendi que quando você faz muita gente sangrar, quando você faz doer, eles preferem só cobrir o machucado, mas não estão dispostos a cicatrizar, não.
Você vai ter muita dificuldade realmente se você quiser fazer mudança na categoria de base do Atlético, principalmente porque tem que desagradar muita gente, né? A situação é tão crítica, o Atlético tá perto de um rebaixamento no Brasileiro Sub-20, que o Brax falou de uma forma que eu nunca vi profissional nenhum falar sobre categoria de base. Foi um papo reto, realmente. Ele não maquiou, ele não distorceu como os profissionais fazem normalmente no cargo dele. Ele foi papo reto. Ele falou: olha, categoria 2004, 5, 6 ali, vocês esquecem. Não dá para salvar lá não. Perdemos a lavoura realmente. Preparar o solo agora, porque a categoria acho que 8, 9, 10, que ele falou, que tá vindo com tudo aí. Eu tenho um pouco de medo, porque a vida inteira no Atlético eu sempre... Cara, a galera do Orkut lembra dos tópicos lá, que a galera sempre falava, não, o time bom é o Sub-15. O Sub-15 chegava no Sub-20. Não, o que tá no Sub-15 agora que eu vou. Mas realmente você tem bons valores por lá. Meus amigos brincam que o medo é que se ficar tempo demais na base do Galo estraga. O Bremer ficou pouco tempo lá, ficou só 6 meses, por isso conseguiu ir para a Europa e não deu tempo da gente estragar ele. Parece meme, cara, parece síndrome de vira-lata, mas é real, tá? É a real do que acontecia aqui nos últimos anos. Eu ia para Sete Lagoas ver sub-17, sub-20, sub-23, naquela época do Daniel Nepomuceno, fez um time B ali que disputou a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Acho que disputou um brasileiro, sub-23, e eu ia para lá, e ali a gente sentava do lado de uma pessoa do futebol, do outro, conversando com pais, com atletas, com todo mundo. Cara, é melhor não ir, é melhor você ficar sabendo só de resultado realmente, porque você percebe que é um organograma muito mais complexo do que a gente imagina, né? Mas o Brax fala, pode me cobrar, daqui a 2, 3 anos nós teremos uma nova categoria de base do Atlético. Galera, eu acho que realmente ele vai querer fazer história aqui, ele vai trabalhar com carinho, porque além de estar num grande clube do Brasil, é o clube, cara, da vida dele, né? Aliás, o Atlético também contratou o Rafael Barros para o Siga, agora, que entra nessa mesma característica aí. É o cara querendo fazer história na casa dele, querendo aproveitar a oportunidade com os dentes. Não que os profissionais anteriores não queriam isso, claro, querem trabalhar, fazer destaque, mas eu acho que quando envolve um sentimento, quando você coloca o coração na peleja, como diz o pregador Lu, você tem resultados diferentes. Acho que ele vai se empenhar ele vai pelo menos se empenhar muito para conseguir cumprir com essa promessa de que em 2, 3 anos a gente vai ver alguma mudança. Pelo menos agora eu sinto que estão tentando isso aí, né? O que me entristece foi o tempo para detectar isso. A base do Galo está sucateada há muito tempo. Há muito tempo. Esse período que eu ia para Sete Lagoas, eu falava assim, cara, não é possível que esse cara tá chegando no Sub-20 sem ninguém perceber que ele não tem a mínima capacidade de jogar futebol. Não tô falando de jogar no Atlético, jogar futebol. Aí o cara ficava todo o Sub-20 lá, dando um refluxo só de lembrar de alguns nomes. E depois que saiu do Atlético, eu nunca mais não seguia, sequer seguia no futebol. O cara desistia e nem tentava mais seguir a carreira. Mas alguns ainda ganhavam um contrato para serem emprestados para outros clubes, e nesses empréstimos prorrogavam. Eu nunca vou entender as prorrogações de contrato de um cara que não está sendo aproveitado aqui, não está firmando em time nenhum, mas continua rodando e contrato com o clube. Coisa que é o que eu estou falando. Quando você vai mexer nessa área, você tem que fazer sangrar se quer mudar mesmo, porque são rituais que a gente nunca vai entender, né? Mas o tempo para o Atlético detectar que havia um problema lá, não dá para ser tão lento assim. Vamos pegar o período que o Sete Câmara pegou a chave da sede de Lourdes, entregou para a família Menin, para o Ricardo Guimarães, para o Renato Salvador e falou, toma, é seus, a situação tá feia, eu preciso de ajuda. De lá para cá, eu lembro um período até que o Rafael Menin falou sobre, olha, a base ganhou hoje, e vai ser assim, essa é a nossa prioridade, nós vamos ter uma base vencedora. E nesse período o Rubens Menin falou que os próximos Hulks viriam das categorias de base, mas parece que é falar por falar, assim, sem... Cara, e não tô fazendo para provocar Rafael Menin, Rubens Menin, de verdade, não é a intenção aqui, é porque realmente eles tinham que ter colocado alguém
para ver se estava acontecendo realmente essa mudança. Que eu acho que é essa conexão do profissional agora com o básico o Brax está fazendo. Mas antes você tinha o Rodrigo Caetano, o Vitor focado no profissional, mas não tinha ninguém querendo fazer assim, oh, acorda galera, vou bater na mão na sede de luz falando, vocês estão loucos, a mina de ouro de vocês virou barranco, aqui tá errado. Foi um tempo longo demais para detectar. Para o Atlético estar perto de um rebaixamento no sub-20, foi uma longa caminhada até isso acontecer. Só que só quando o Atlético tem 3 jogos com o time sub-20 no profissional, que a imprensa, a televisão assiste, o torcedor vê, que eles falam, puta merda, é isso que eu tenho à minha disposição, é preciso mudar. É triste, porque aquilo que eu falei do Beto Guerra na coletiva outro dia, né, sobre o embate ali, a resposta do Rafael Menin, uma coisa é o torcedor da internet ou do microfone demorar a perceber que a base do clube está precisando de mudança. Outra coisa é quem é dono da parada. Eu não falo mais nem quem é dirigente, não, é quem é dono da parada. Isso me preocupou demais, né? E outra coisa também que eu falo de bater a mão na sede de Lourdes lá, agora não é sede de Lourdes, mas não, agora a sede está muito bonita lá na Arena MRV. Quem tem visitado tem falado que está realmente coisa de outro mundo. Eu tenho vontade de conhecer, eu vou mentir não. Uma hora ou outra eu vou pedir pro Domênico para eu conhecer, porque eu amo o Atlético, eu gosto de conhecer. Realmente eu gostava de ficar na sede de Lourdes, fim de semana e madrugada, catalogando documento do Centro de Memória, que em breve vai ser nosso museu, né? Mas é hora de bater a mão e gritar assim, ô, atenção aí, o que está acontecendo no clube? A nossa base está perto de ser rebaixada para a Série B. O nosso feminino está na Série B. A dívida não para de aumentar. Começou a pipocar notícia de processo trabalhista, começou a pipocar uma notícia, aliás, tem pipocado uma notícia atrás da outra de calote em clube. Aí, galera, vai me desculpar, nós não voltamos nem para 2019, porque 2019 a base ainda estava se segurando ali, campeã estadual e tudo mais. Aí a gente está regredindo e dando passos muito maiores para trás, né? Tem que repensar, porque o clube de futebol não é só os jogadores do time profissional ali, do time masculino e dentro de campo. Envolve muita coisa, e nessas diversas áreas tem muita coisa precisando de mudança. Vamos lá, seguindo a entrevista do Brax. Ele fala que teremos mudanças, por exemplo, na estrutura, né? O Luiz Carlos, por exemplo, fez uma lista do que precisa melhorar a estrutura da cidade do Galo. A turma das antigas vai lembrar que uma vez, numa pesquisa, o Galo foi considerado o melhor CT do Brasil. Legal. 75% de CT agora, inclusive, pertence aos donos da SAF, assim como o estádio também. Meu medo o atleticano nos últimos anos recebeu muita promessa de mudança, promessa de que teríamos uma situação de dívida diferente, que não teríamos o clube envolvido em calote de novo, em processo trabalhista, etc. Um monte de promessa, inclusive em revolução de categoria de base. Meu medo é daqui a 2, 3 anos, Luiz Carlos e o Brax falarem, olha, me prometeram e não entregaram. Por isso eu não estou conseguindo cumprir com vocês aqui o que eu falei lá atrás que aconteceria. Não me entregaram a mudança estrutural na cidade do Galo, para as categorias de base, então não estou conseguindo entregar para vocês aqui o que eu imaginei que eu conseguiria entregar, né? E já que tudo deles agora, não existe 75%, é dos caras, a parada realmente, estar investindo em imóvel deles. O Atlético realmente tinha um CT, tem um CT que é muito bom, mas tinha o que era referência no Brasil, e a torcida às vezes fica chateada quando o cara vai lá no negócio do Palmeiras, estrutura do Palmeiras, do Red Bull, e fala, porra, aqui, lá tá melhor. Ou quando o Diego Costa sai, campeão brasileiro, volta, a torcida vai porque ele reclamou do chuveiro na cidade do Galo. Se é a opinião do cara, se ele fala, olha, não tá igual nos outros lá, ele não mentiu, né? O que tem que acontecer é realmente essa mudança, essa reforma, mas aí tem que colocar a mão no bolso. Eu acho bem difícil acontecer realmente diante do que a gente tem visto quando o assunto é gasto, é investimento na estrutura. Tudo isso pode mudar, a não ser, claro, se tiver alguém chegando e apostando
na SAF colocando dinheiro aí, né? Teria uma forma disso se pagar, assim como a gente não, né? Eu só acompanho de longe, fazendo o memorial lá na sede de Lourdes, que vai ser um ponto de visitação para a turma, também uma parte de história e tal. O museu também lá na Cidade do Galo, algo que o Dalton Estrela falava lá em 2013 no Galo e Arsenal de Sarandi. A gente falando, pô, cara, seria tão bacana se tivesse um tour em Belo Horizonte, de você passar no Parque Municipal, o ônibus e falar, olha, aqui começou tudo, aí você vai lá pro Mercado Central, fala, aqui era um campo de futebol, aqui aconteceu o 9-2, vai pro Minas Centro e tudo mais, passa na sede de Lourdes, desce do ônibus, todo mundo, todos os visitantes, fazem um tour por lá, entra no ônibus, vai para a Cidade do Galo, tá entrando dinheiro pro clube isso aí, tá, galera? Tem todo o rolê pela Cidade do Galo, não acho que isso deveria acontecer em horário de treinamento, sai, pega o ônibus, o Expresso da Paixão, vocês lembram? A gente arrumava umas brigaiadas à toa, bicho, Expresso da Paixão. E aí vai para a MRV, tem a visita no tour lá, então você vai estar mudando a estrutura e ganhando dinheiro para quem quer visitar lá a Cidade do Galo também. Você pode colocar marcas ali para essa experiência, para esse tour ali acontecer também, e que essas marcas pagarem essa reforma que é necessária, essa grande reforma que é necessária hoje na Cidade do Galo também. Então, são ideias, né? Mas aí, se vai acontecer ou não, é outra história. Sobre profissional, então. Falar sobre o time profissional. Deixa eu dar um pause na câmera aqui, que já ela vai parar mesmo. O clube se reapresenta na quinta-feira, na segunda-feira, deveria ter se representado hoje na quinta-feira, contra o Maringá. Uma pessoa me falou assim, o Cuca fez um pacto com os jogadores, se classificar na Copa do Brasil, se ficar vivo na Sul-Americana e conseguir uma pontuação X no Campeonato Brasileiro, ele vai dar mais uns dias de folga para os caras. Isso realmente aconteceu. Eu acho que não tem nada demais, a turma fica brava, me manda foto de jogadores às vezes tomando um copinho de cerveja ou beijando na boca. Eu falo sempre que eu sou a favor, principalmente se você não tá atrasando direito demais, tá atrasando salário, dia de folga, não te custa de nada. O jogador adora um dia de folga, vai passear com sua esposa, com seus filhos. O Atlético viajou pra caramba nesse primeiro semestre, então uns diazinhos com a família, pros caras, é bom demais. Eu acho que é um acordo que é muito utilizado no futebol. O Cuca sabe fazer muito bem essa relação meta de benefícios para os caras, e isso acontece durante a rotina do time mesmo. Se vocês ganharem hoje, não precisa se representar amanhã, como tá falando aí, vocês podem viajar, não precisa representar domingo no CT, vocês vão se representar segunda à tarde, beleza? Fechou então. Vai para campo e me entrega, que eu compro a minha parte aqui e já está resolvido com o departamento de futebol. Eu só queria que qualquer peça que tivesse, que for reforçar o Atlético nesse segundo semestre, já se representasse com o grupo, para a gente não repetir o erro lá da viagem para os Estados Unidos, quando o Cuca estava dando treino com o goleiro reserva, jogando de lateral esquerdo, porque os reforços não estavam, né? O Rony, Júnior Santos, Coelho, a turma não estava lá. Foi um Atlético bem diferente, e essa parte é importante para esse volantão que o Cuca quer, principalmente, ou qualquer, até com o Dudu mesmo na prática, entender, fazer repetição o tempo todo. Repetição é tudo no futebol, repetição é tudo para os treinos, faz a diferença nos jogos, para entender como está o ritmo do Arana, para o Hulk também. Eu queria que quem tivesse de reforço já se apresentasse na segunda-feira. Parece que está bem difícil disso acontecer. O Brax também comenta sobre as opções: Isaac, Fábio Gomes e Danielzinho. É curioso o Danielzinho ser do Atlético ainda, porque acho que já rodou para todo lado, de Austrália a Coreia. Era um menino que teve uma lesão muito grave no momento de transição para o futebol profissional. Acho curioso ainda ser do Galo. O Fábio Gomes, eu vou usar ele de referência também, mas vou comentar então o Isaac, que o Brax quer ver um pouquinho mais dele aqui no Atlético. Vamos lá, Brax. O Atlético praticamente não contou pouco com o Júnior Santos, ficou ausente de muito tempo nesse primeiro semestre. Então, vamos colocar como uma volta do Júnior Santos em definitivo, a chegada do Dudu, já que só participou de um jogo contra o Internacional, e mesmo sem essas duas peças, o João Marcelo teve poucas oportunidades. Você trazer o Isaac para cá talvez
colocar o moleque para ficar na lista de relacionados e completar banco de reservas na maioria das vezes. Já que está sendo aproveitado em Portugal, pode até ser um cu doce do clube, sabe? Tipo, não, quero analisar ele aqui, me dá ele aqui e tal. Ah, vocês vão pagar? Não, traz ele para cá então que eu quero. Pode ser. Eu acho que pelo bem do Isaac, seria melhor que ele não estivesse à disposição do Atlético para o segundo semestre, porque eu acredito que se o Galo for avançando na Sul-Americana na Copa do Brasil, pode ser que aconteça aquilo que aconteceu ano passado com o Caio Maia, de aparecer uma chance ou outra ali, mas só se ele mostrasse algo muito diferente nos treinos para ele ter oportunidade realmente. Aliás, deve estar voltando por aí também o Cadu, já que tem muito tempo de lesão realmente. Eu acho que pelo bem dele seria ideal que ele ficasse fora. A gente está com Júnior, Rony, Coelho, Hulk, Dudu, João Marcelo, e aí tem o Caio e o Cadu no DM. Então acho que já poderia até realmente achar o destino que era o melhor pro jogador mesmo, porque se ele tá jogando lá, trazer para ficar 6 meses parado aqui, acho que até a cabeça do jogador não fica legal. E o Brax fala que janela do meio do ano tem que ser correção de rota, né, ajuste pontual. Eu concordo com ele, é algo que eu falo sempre aqui no Camisa 12. O Atlético tinha mania de só contratar time inteiro depois de Campeonato Mineiro. No ano que ganhou a Libertadores, fez o contrário. Já tinha um time bem encaixadinho, trouxe um Diego Tardelli, que na época a gente chamou de cereja do bolo. Em 2021 também foram reforços pontuais ali, mas a base do time tem que estar pronta já. Existem questões contratuais, como a saída possível saída do Fausto Vera, as possíveis... Não vou falar possível saída do Igor Rabelo. O Igor Rabelo que tem 6 meses de contrato e Saravia que tem 6 meses de contrato também. Sobre o volante, que eu já falei sobre isso no vídeo com mais tempo, no último vídeo eu falei com alguns minutos sobre isso. Eu estava pensando hoje, Gabriel Menino tem uma idade de seus 24, 25 anos, Patrick deve ter seus 21 anos, Alan Franco deve ter seus 26, 27 anos. Fausto Vera, se o Cuca não queria ele antes, acho que depois dessa última do jogo do Internacional, aí deve estar querendo ver nem a cara dele na representação de segunda-feira. Então, como o Atlético tem 3 volantes aí, se você quiser colocar o Rubens como opção para volância também, outro jogador muito jovem, deve ter seus 23, no máximo 24 anos. Se o Atlético quiser apostar em um volante mais experiente, eu não acharia absurdo, diante dessa média de idade da posição. Ano passado eu falei que a gente tirou o Kardec de 36, 37 anos, Vargas 35, aí traz o Rony de 31, 32, Júnior Santos de 30, tem o Dudu com seus 32, o Hulk 38, o João Marcelo já disputou a Copinha esse ano, já é bem mais jovem. Talvez lá você fosse buscar ser uma característica de jogador mais jovem. Porém, nesse equilíbrio de idade, tá o Saravia na lateral direito, por exemplo, com 32 anos, e o Natanael com 23 anos. Tá vendo a diferença? Assim como acontecia com o Arana nas últimas temporadas aí, bem que o Rubens já era bem equilibrada a diferença de idade, mas normalmente se equilibra a balança, né? Não me assustaria e não acharia absurdo se o Atlético buscasse volante experiente para essa posição que o Cuca quer. Sobre o Rabelo, não é a menina dos olhos pro Cuca, né? Não é a característica que ele gosta, não seria a preferência dele, mas diante da juventude do Rômulo, do Roman, da incerteza se dá para contar 100%, na visão do Cuca, eu acho que ou ele fica com o Rabelo, ou ele busca alguém, se o Rabelo sair agora já de uma vez, ele já busca alguém para a vaga do Rabelo, porque eu acho que o Cuca optaria por um zagueiro lenhador ali, ou como falou o Marcão Taxista comigo hoje, o volante e o zagueiro que o Atlético precisa buscar, precisa ser o risca-canela. Achei sensacional, porque lá no interior a gente chama de risca-faca, os camaradas assim, precisa ser o risca-canela, que é os brucutu. O Rabelo é mais cavaleiro, mais elegante. Na lateral esquerda, o Caio não conseguiu entregar nada até o momento.
E o Cuca não quer ver o Rubens como um lateral esquerdo. Então, se o Arana não tiver uma sequência de jogos novamente, e eu não assustaria se o Atlético buscasse também uma opção para lateral esquerda. Mas como falou que é só correção de rota que vai ser bem enxuto nessa janela agora, é difícil. Mas pela lógica, se buscasse até um substituto, um reserva para o Arana ali, se tivesse com dinheiro sobrando, não me assustaria, né? Eu encerro o vídeo com a frase olho no olho e transparência. Vale para ele, para o Brax, vale para o Muzi, vale para a diretoria do Galo. Eu acho que a oportunidade que vocês têm quando falar em público, quando falar em comportamento de torcida no estádio, é mudar a forma como vocês estão se comunicando e chamar e quebrar o gelo e começar a escrever uma nova página com a torcida atleticana, porque é uma torcida que gosta de abraçar o time, ela faz isso naturalmente, ela sempre fez, mas você precisa, e não é difícil convencê-la, mas você precisa pensar como você está chamando essa torcida, se deu certo até agora a fórmula de comunicação ou se precisa realmente pensar uma nova forma. Eu repito sempre, não é em tom de guerra que eu falo isso, é tom de querer novos dias para vocês no Atlético, para vocês que eu falo nessa relação com a torcida no dia a dia. Tem muito potencial quando você tem a torcida do lado e eu acho que é algo muito fácil de ser resolvido no curto prazo. Basta querer, tá certo? Grande abraço a todos vocês. Eu acho que o Brax vai ser peça fundamental para essa mudança de relacionamento entre torcida e clube. Abraço.